Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos regra de 3, composta e direta. Primeiro eu vou dar uns exemplos e depois eu justifico por que é que se resolve assim. 5 latas de tinta foram gastas para pintar 20 metros de muro com 80 centímetros de altura. Quantas latas L são necessárias para pintar 16 metros de muro com 60 centímetros de altura? O exercício trata de um muro que está sendo pintado. A pergunta é sobre o número de latas. Então, esse aí é aquele que eu vou imaginar que está dobrando, que está triplicando, e eu vejo o que acontece com os outros. Vou começar vendo número de latas e comprimento. Para isso, eu tenho que fixar a altura. Ou seja, eu imagino que não vou mexer na altura do muro. Se eu tiver o dobro do número de latas, então eu sou capaz de pintar um muro com o dobro do comprimento. Aqui eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quando esse aqui triplica, esse aqui também triplica, por exemplo. Agora eu volto para o número de latas e quero analisar o que acontece com a altura. Só que agora eu tenho que fixar o comprimento. Ou seja, eu imagino que não posso mexer aqui no comprimento do muro. Se eu tenho o dobro do número de latas de tinta, então eu sou capaz de pintar um muro com o dobro da altura. Número de latas de tinta e altura também são grandezas diretamente proporcionais. Nós fazemos assim, ó. Esse é o que tem a pergunta. Esse fica de um lado da igualdade. Como aqui é tudo diretamente proporcional, eu pego esses números bem assim como aparecem. O 20 dividido pelo 16, o 80 dividido pelo 60. Eu vou dar uma simplificada aqui. Fica 5 dividido por L é igual a... Dá para dividir por 4 em cima e 4 embaixo. Fica 5 quartos. E aqui eu divido por 10 em cima e 10 embaixo. 5 quartos vezes 8 sextos. Agora eu multiplico o cruzado. Esse com esses dois. Esse com esses dois. Quando eu multiplico tudo por L, o L passa multiplicando, fica L vezes 5 vezes 8. Quando eu multiplico tudo por esse 4 vezes 6, ele aparece multiplicando esse 5 aqui. 5 vezes 4 vezes 6. Então eu multipliquei cruzado. Dá para dividir tudo por 5. Agora eu posso dividir tudo por 8. Esse 8 passa dividindo. Isso aqui é 24. 4 vezes 6, 24. Sobre 8, 3 é a quantidade de latas de tinta. Eu vou para outro exemplo, que é assim. Uma família de 6 pessoas consome 3 garrafas de suco em 2 dias. 4 dessas pessoas consomem quantos desses recipientes em 5 dias? A pergunta está aqui, no número de garrafas. Então, esse é aquele que eu fico dobrando, triplicando, para ver o que acontece com os outros. Eu vou começar fixando o número de dias. Então, eu penso assim, ó, digamos que eu tenha o tempo de uma semana. Inventei um tempo qualquer, uma semana. É só para ajudar no raciocínio. Se eu tenho agora o dobro do número de garrafas
para consumir naquele mesmo tempo, então eu preciso do dobro do número de pessoas bebendo esse suco. Agora eu vou fixar a quantidade de pessoas. Digamos que eu tenha aí 3 pessoas. Inventa um número qualquer. Se eu tenho o dobro do número de garrafas e a quantidade de pessoas não mudou, então eu preciso do dobro do tempo para beber todo esse suco. Número de garrafas e quantidade de dias de consumo são grandezas diretamente proporcionais. A pergunta está aqui. Então, esse é o que vai para um lado da igualdade. Como é tudo diretamente proporcional, eu pego esses números bem como aparecem aqui. 6 dividido por 4 vezes 2 dividido por 5. Eu vou multiplicar cruzado. O x com esse 6 vezes 2, o 3 com esse 4 vezes 5. 6 vezes 2 vezes x é igual a 3 vezes 4 vezes 5. Aqui eu tenho 12, ó. 2 vezes 6. Aqui eu também tenho 12. 3 vezes 4. De tal maneira que eu obtive 5 garrafas. Mais um exemplo para entender como é que se resolve. 6 máquinas operando 5 horas por dia durante 2 dias produzem 4 toneladas de um produto. Quantas toneladas são produzidas por 4 máquinas desse tipo, operando 6 horas por dia durante 5 dias? A pergunta está aqui no número de toneladas. Então é esse aqui que eu fico dobrando, triplicando, quadriplicando para ver o que acontece com os outros. Vou analisar o número de máquinas. Então eu preciso fixar essas outras duas aqui. Então invento um número qualquer, só para pensar. Digamos que essas máquinas vão trabalhar 2 horas por dia e o período vai ser de 1 semana. Então aqui 7 dias. Então eu tenho máquinas que ficarão ligadas por 7 dias, cada uma delas 2 horas por dia. Se eu quero produzir o dobro do número de toneladas, então eu preciso do dobro do número de máquinas. Agora eu vou analisar a quantidade de horas por dia. Eu vou fixar a quantidade de máquinas. Digamos que eu tenha 3 máquinas. E vou fixar a quantidade de dias que elas ficarão funcionando. Digamos 1 semana. Então eu tenho 3 máquinas que ficarão ligadas por 1 semana. Se eu quero produzir o dobro do número de toneladas, então eu preciso que essas máquinas fiquem ligadas pelo dobro de horas a cada dia. Vou analisar a quantidade de toneladas e a quantidade de dias que essas máquinas ficam ligadas. Então eu vou fixar a quantidade de máquinas. Inventa um número qualquer. Tem 4 máquinas. Inventa uma quantidade de horas que cada uma delas ficará ligada por dia. Digamos 2 horas por dia. Esses números são só para ajudar no raciocínio. Se eu quero produzir o dobro de toneladas, então eu preciso que essas máquinas fiquem ligadas pelo dobro do número de dias. A pergunta está aqui na quantidade de toneladas. Então esse é o que vem para um lado. Como aqui é tudo diretamente proporcional, basta pegar esses números bem como aparecem. O 6 dividido pelo 4, o 5 dividido pelo 6, o 2 dividido pelo 5. Eu posso simplificar aqui, ó, o 6 com o 6, o 5 com o 5. Passando a limpo, eu fico com 4 dividido por x é igual a 2 dividido por 4. Foi só o que sobrou ali do outro lado. Multiplico o cruzado.
o 4 vezes o 4, que é 16, é igual ao x vezes o 2, esse 2x aqui. Eu divido tudo por 2, ou seja, ele passou ali dividindo, o que dá a resposta 8 toneladas. Agora falta saber por que é que se resolve assim. Eu volto lá no primeiro exemplo, aquele do muro. Tem uma quantidade L de latas que é diretamente proporcional, então eu vou colocar aqui igual a uma constante de proporcionalidade que multiplica o comprimento do muro. Eu vou chamar o comprimento de B, de base, e a altura, que eu vou chamar de H. Então aqui, ó, o número de latas é uma constante de proporcionalidade que multiplica o B vezes H, pois são grandezas diretamente proporcionais. Número de latas com o comprimento do muro, número de latas com a altura do muro. Se eu tiver uma tabela que informa que esse número de latas está associado a esse comprimento e a essa altura, e que esse número de latas está associado a esse outro comprimento e aquela outra altura, e eles satisfazem isso daqui, eu posso fazer assim, ó, L1 é igual a K, B1, H1. E o L2 é o K, B2, H2. Eu coloquei esses valores aqui, depois eu peguei os de baixo e também coloquei ali. Agora eu vou dividir esse por esse e depois esse por esse, ficando assim. L1 está para o L2, assim como K, B1, H1 está para K, B2, H2. Eu divido por H em cima e H embaixo, fica o L1 está para o L2, assim como B1 está para B2. Isso multiplica o H1 sobre o H2. Então você nota que esse, que era onde estava a pergunta, o número de latas, está aqui, e os outros aparecem bem como estão ali, só que se multiplicando. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.